Existe uma frase de duas palavras que você provavelmente está usando errado a vida inteira. Não é eu quero, não é eu preciso, é eu tenho. Florence Scovel Shinn, uma mulher que nasceu em 1871, antes mesmo da luz elétrica chegar às casas, descobriu que essas duas palavras escondem o segredo mais mal compreendido da metafísica. E ela disse algo que parece absurdo até você entender o que realmente quis dizer. Ela escreveu: ao fazer suas demandas, o homem começa pelo fim da jornada. Ele declara que já recebeu. Fique comigo, porque o que vou te mostrar hoje vai mudar a forma como você fala, pensa e manifesta qualquer coisa na sua vida. Não é teoria, é doutrina prática, testada e documentada por uma das mentes espirituais mais poderosas do século passado. Se esse conteúdo faz sentido para você, inscreva-se no canal agora. Toda semana novos ensinamentos de Florence Scovel Shinn para transformar sua forma de ver e criar a realidade. Florence acreditava, com base nos ensinamentos bíblicos que estudou a vida toda, que as palavras que você pronuncia especialmente no tempo presente ativam leis espirituais reais. Ela escreveu no livro You What Is Your Wand, publicado em 1928, que a palavra do homem é sua varinha, cheia de magia e poder. Não é poesia, é doutrina, e foi a partir daí que ela chegou ao princípio do eu tenho. No livro O Jogo da Vida, ela escreve que quando uma pessoa faz suas demandas, ela começa pelo fim da jornada, declara que já recebeu. E então cita a Bíblia: antes que chameis, eu responderei. Isaías 6, 5 e 24. Para Florence, isso não era metáfora, era instrução direta. Ela dizia que todo o bem que deveria se manifestar na vida de uma pessoa já existe como fato consumado na mente divina. Ele já está pronto, já foi criado. O que falta é o reconhecimento humano disso. E esse reconhecimento se dá pela palavra falada no presente. Pense comigo. A maioria das pessoas ora assim: Senhor, me dá saúde. Eu espero um dia ter abundância. Eu quero encontrar amor verdadeiro. Tudo no futuro, tudo na espera, tudo como se o bem ainda não existisse. E Florence vira isso de cabeça para baixo. Ela diz: o bem já existe, ele já foi preparado para você antes mesmo de você pedir. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas pula quando lê Florence. Ela não está dizendo que você fala eu tenho e o universo entrega um pacote na sua porta. Ela está falando de algo muito mais profundo. Ela está dizendo que a sua consciência precisa primeiro aceitar a realidade do bem. E aí a frase eu tenho não é só afirmação. Ela é a expressão de uma fé viva. Tem uma história que ela conta, de origem francesa, sobre um homem pobre que ganhou uma pepita de ouro de um viajante. Ele não vendeu a pepita, ele a guardou. E apenas pelo sentimento de ter ouro em casa, ele começou a agir diferente, pensar diferente, atrair trabalho, prosperidade, riqueza. Anos depois era rico. Um dia encontrou outro homem pobre e deu a pepita para ele. O segundo homem foi avaliar e descobriu que era latão. Não tinha valor nenhum. Florence tira a conclusão ela mesma. O primeiro homem ficou rico por se sentir rico. E então diz: todo homem tem dentro de si uma pepita de ouro. É a consciência do ouro, da opulência, que traz riqueza para a sua vida. Isso é o eu tenho em sua forma mais profunda. Não é mentira para si mesmo. Não é fingir que está tudo bem quando não está. É entrar em contato com o estado espiritual real das coisas que já existe e reconhecê-lo com a boca. Agora preciso ser muito honesto com você, porque existe uma confusão enorme quando as pessoas começam a trabalhar com afirmações, e essa confusão sabota tudo silenciosamente. A confusão é essa: as pessoas acham que eu tenho saúde é a mesma coisa que eu vou ter saúde, só que mais curto, como se fosse apenas uma escolha gramatical. Mas Florence mostra que é uma diferença de consciência, uma diferença de plano espiritual. Eu quero opera no plano da carência. Toda vez que você diz eu quero, você está reconhecendo e reforçando na sua mente subconsciente que aquilo não existe. E o subconsciente, segundo Florence, é poderoso, mas sem direção.
Ela o chama de poder sem direção. Ele faz exatamente o que você imprime nele. Se você imprime carência, ele manifesta carência. Se você imprime posse, ele manifesta posse. E existe um terceiro plano que Florence descreve com muita clareza. Existe o plano espiritual, onde o bem já está completo. Existe o plano das aparências, onde as coisas parecem faltar, falhar, atrasar. A maioria das pessoas vive olhando só para o plano das aparências, e então fala eu quero porque é o que os olhos veem. Florence te convida a virar os olhos para o plano espiritual e dizer, como Jesus disse aos discípulos, levantem os olhos e vejam os campos. Eles já estão prontos para a colheita. Ele não disse espere 4 meses e então talvez a colheita chegue. Ele disse, olha, agora já está aqui. Florence cita isso diretamente e diz que Cristo tinha uma visão que atravessava o mundo da matéria e via as coisas como elas realmente são perfeitas e completas na mente divina. O eu tenho é aprender a ver com esses olhos. Agora vem a parte prática. Como fazer isso de verdade? Florence era muito prática. Ela não ficava só no campo espiritual abstrato. Ela dava afirmações específicas para situações específicas, casa, emprego, saúde, relacionamento, dinheiro. Uma das mais famosas, tirada diretamente de What is You Want? Eu agora desenho da abundância das esferas, meu abastecimento imediato e sem fim. Outra, o Espírito Infinito abre o caminho para minha grande abundância. Eu sou um imã irresistível para tudo que me pertence por direito divino. Veja o tempo verbal. Presente, sempre presente. Eu sou, eu tenho, eu agora recebo. Mas o segundo ponto é o mais importante de tudo, e Florence é explícita sobre ele. A afirmação precisa ser sentida. Ela conta de uma aluna que usou uma afirmação de abundância centenas de vezes e conseguiu um papel importante em uma ópera de sucesso, algo que parecia impossível para alguém sem experiência. A aluna disse, foi um milagre devido àquela afirmação que repeti centenas de vezes. Mas repeti com o quê? Com fé, com sentimento. Não como um robô repetindo palavras sem sentido. Florence dizia que não seria necessário fazer uma afirmação mais de uma vez se a pessoa tivesse fé perfeita. O que torna a repetição necessária é justamente o processo de convencer o subconsciente. E tem um terceiro ponto que Florence ensina com muita firmeza. É preciso negar as aparências ao mesmo tempo que se afirma a verdade. Ela chamava isso de negar a realidade do mal. Não é fingir que as dificuldades não existem. É recusar-se a dar poder espiritual a elas. Por exemplo, você está sem dinheiro, o saldo é negativo, as aparências dizem carência. Florence te diria, não há verdade na falta ou na limitação. E então você afirma o contrário. Eu tenho meu abastecimento imediato. O que me pertence por direito divino agora se manifesta. Isso não é negação patológica da realidade. É a escolha consciente de qual realidade você vai alimentar. Agora deixa eu te falar do maior erro que vejo as pessoas cometerem com esse ensinamento. Florence foi muito clara. Você não deve forçar uma imagem. Você não deve usar uma afirmação que não ressoa com você. Ela disse, nunca force uma imagem por meio de visualização. Deixe a ideia divina entrar como um flash na sua mente consciente. E vai além. Nunca use uma afirmação a menos que ela seja absolutamente satisfatória e convincente para a sua própria consciência. Isso significa que se você fala eu tenho abundância e por dentro sente um peso de descrença, uma voz que diz isso é mentira, você não está fazendo o que Florence ensinou. Você está repetindo palavras. A saída não é parar de usar a afirmação. A saída é encontrar a afirmação que seja verdadeira para você agora. Talvez não seja eu tenho R$1 milhão. Talvez seja há uma fonte inesgotável de suprimento para mim e ela já está em ação. Comece do que você consegue acreditar e vá ampliando. Florence entendia que grandes manifestações geralmente vêm precedidas de dúvida e medo. Ela diz isso explicitamente, porque é exatamente nesses momentos que as velhas crenças do subconsciente se levantam para ser desafiadas. A resposta não é desistir.
A resposta é o que ela chamou de stand ficar de pé, imóvel, confiante. Mesmo que o telefone não toque, mesmo que o cheque não chegue, mesmo que a situação pareça piorar. Tendo feito tudo, permaneça. Florence Scovel morreu em outubro de 1940. Ela viveu 69 anos. Nunca ficou famosa em vida da forma que merecia, mas deixou livros que atravessaram um século inteiro e chegaram até você hoje. E o que ela está te dizendo do fundo dessas páginas escritas há quase 100 anos é isso: o bem que você busca, o amor, a saúde, a prosperidade, a paz já existe. Ele já foi preparado para você. Ele já é seu por direito divino. O que falta não é merecimento, não é esforço maior, não é mais sofrimento. O que falta é a sua declaração. Hoje, não amanhã, não quando a situação melhorar. Hoje, em voz alta. Meu bem já existe. Ele me pertence por direito divino. Eu o recebo agora, sob graça, de forma perfeita. Essa é a palavra de Florence. Essa é a sua varinha. Use-a.